Olá, seja bem-vindo ao dia 111 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no capítulo 2 e 3 do livro de Atos e também o Salmo 48. E o que eu quero falar aqui com vocês está no capítulo 2, a partir do verso 1 que nós lemos. Meu Deus do céu! O que que acontece, né? Jesus ressuscitou. E agora os apóstolos estão se organizando. O que que é ter essa vida é, pós-ressurreição de Jesus, porque agora Jesus está vivo, diferente de todos os outros reis que vieram antes de Jesus, todos mortos, enterrados, voltaram ao pó. Jesus não. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. E agora, nos Atos dos Apóstolos, nós lemos o que que aconteceu com esses apóstolos. O que que eles fizeram, como eles se organizaram. E o que é extraordinário é que, assim, Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, e agora, 50 dias depois, eles se reúnem para a festa de Pentecostes, que é o quê? Uma festa tradicional, desde Êxodo, quando o Senhor instituiu as festas, incluindo o quê? A Páscoa. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa! E agora, 50 dias após a Páscoa, eles estão reunidos celebrando Pentecostes, é isso que nós lemos aqui. Capítulo 2, a partir do verso 1, nós lemos: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Meu Deus, imagina que festa maravilhosa! Judeus espalhados por toda a terra, tementes ao Senhor, se reuniam neste um só lugar. Verso 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: O que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: Eles beberam vinho demais. Dando uma pausa aqui, então veja: os santos, os apaixonados pelo Senhor, os tementes ao Senhor, que se reuniam. Por que que eles estavam todos reunidos? Em obediência a Deus, quando Deus instituiu as festas, Deus deu esse dia também para que eles se juntassem e celebrassem em memória de tudo que o Senhor tinha feito por eles. Mas agora, esta reunião que desde então ganhou mais ainda, mais significado, mais vida, mais força. Por quê? Porque foi ali que eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora a promessa de Jesus se cumpria, que Jesus disse: eu vou e enviarei para vocês o Espírito da verdade. E eu, Pai, moraremos em vocês. Este é o Espírito Santo. É quando o Pai e o Filho vivem em você. Gente, é uma responsabilidade, mas também é uma paz. Saber que somos templo do Espírito Santo. Ah, e por que que você deve ter vida devocional? Porque quanto mais vida devocional você tem, mais o Espírito Santo fica vivo em você. Eu falo que o Espírito Santo tira férias, né, na vida de algumas pessoas. Quase ele não é usado, malemar é lembrado.
E essas pessoas aqui todos estavam reunidos e recebiam. Aí é importante lembrar disso, que você pode estar cheio do Espírito Santo, no temor do Senhor, em obediência, amando o Senhor, se movendo como Ele manda você se mover, e vai ter gente que vai zombar da sua cara. Todavia, outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Sempre vai ter um enviado do inimigo para duvidar da sua fé, para colocar em xeque a sua experiência com o Senhor, para dizer que o que você está tendo é uma alucinação, é uma coisa mais ou menos e blá blá blá. Mas não vacile, não vacile. Não interessa o que as pessoas estão dizendo, o que interessa é a sua vida com o Senhor. Então, ele estava com essa pergunta: o que está acontecendo aqui? Verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro, aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aleluia! E é por isso que nós somos chamados. Ai, como eu amo ser chamada pelo Senhor. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Parabéns, acabamos de ler o capítulo 2 todinho, 47 versículos, que tem muita riqueza aqui. Querido, se você nasceu de novo e você não tem vivido essas maravilhas do Senhor, essa provisão miraculosa do Senhor sobre a sua vida, está na hora de você se ajoelhar no seu quarto e falar: Senhor, me constrange, Pai, dos pecados que eu preciso me arrepender. Sabe qual que é o problema da nossa geração, essa geração que vive em 2024? Porque o pecado não tem mais nome de pecado. O pecado tem sido chamado de síndrome, tem sido chamado de transtorno, tem sido chamado de trauma, rancor, rancor enraizado. Não, é porque eu tenho trauma. Ai, é porque eu nasci sem mãe, eu nasci sem pai. Ai, ai, são tantas desculpas para o nosso comportamento pecaminoso. Mas hoje eu quero te dizer: chega. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe por que que você tem que invocar o nome do Senhor? Que só Ele é poderoso para te libertar de todos os males e curar todas as suas feridas. Só o Senhor salva. Você não precisa de um remédio controlado para dormir. Você não precisa que fulano ou beltrano te peça perdão. Você não precisa entender o que aconteceu no seu pecado. O que você precisa é se arrepender dos seus pecados e parar de chamar os seus pecados de síndrome, seus pecados de doença, os seus pecados de transtorno. Chega. Chegou o dia do basta. Jesus está vivo. Ele está pronto para te salvar. Arrependa-se e liberte-se dessa geração corrompida. Essa palavra de Pedro é tão viva quanto Jesus. Essa palavra é para nós hoje. A promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E o nosso Deus está te chamando. Venha, arrependa-se. O Senhor tem um caminho reto diante de você para você andar. O torto é você. Deus não escreve torto, Deus não faz estrada torta. O torto é você. Arrependa-se e comece a andar reto no caminho aplainado que o Senhor coloca diante de você. É um caminho de luz, é um caminho de alegria, de felicidade. A vida com Jesus é maravilhosa. Esses dias eu peguei um Uber, entrei no Uber, ele estava cantando não, estava passando ali no rádio um louvor maravilhoso, né? Não sei se você já ouviu, mas depois você procura aí que fala boa parte. A boa parte está estar aos teus pés, Jesus. Eu comecei já a cantar, falei, nossa, esse Uber tá abençoado, hein? Esse Uber tá abençoado com essa música. Ele falou assim: graças a Deus, há 30 anos eu descobri a boa parte e não abro mão dela. E ali ele me contou seu testemunho de conversão, como que ele entregou a vida inteira para Jesus e foi completamente transformado. Um homem feliz, um homem alegre que construiu a sua casa na rocha. É essa a vida que o Senhor tem para nós. E ele falava com alegria, ele, há 30 anos eu descobri a boa parte, que é estar aos pés do meu Senhor, e disso eu não abro mão. Eu achei tão maravilhoso, porque eu tenho encontrado crentes de 5, 10 anos se arrastando pelos cantos, né? Minha vida não vai para frente, é tudo a mesma coisa, sabe? Ai, uma vida triste, mas, ai, mas Deus é bom, Deus é bom. Ô, querido,
Jesus não está vivo, não. Jesus não ressuscitou para você ter essa vida mais ou menos que você está tendo, não. Jesus ressuscitou para que você ande em boas obras, na dependência dele. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receba o dom do Espírito Santo. Tem muita gente querendo o Espírito Santo, querendo falar em línguas, querendo se mover no sobrenatural, quando o seu natural está tudo torto. Não adianta, não adianta. Endireita primeiro, arruma primeiro a tua casa. Arruma primeiro a tua casa. O resto é consequência. Uma consequência maravilhosa de uma vida prostrada aos pés do Senhor. É o meu melhor lugar para se estar. É aos pés de Jesus. Falando, Senhor, eis-me aqui. Eu vim aqui mais uma vez, Senhor, falar contigo, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, fonte de todas as bênçãos. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, minha palavra para você hoje é viva, cheio do temor, e viva as muitas maravilhas. Que seja você um ponto de luz no meio da escuridão, que é a sua casa, que é o seu bairro, que é a cidade onde você mora. Mas começa por você a transformação. Para. Para de chamar os seus pecados de, ai, que eu nasci assim, sabe? É meu sangue italiano. Ai, nossa, se estressada, assim, é meu sangue italiano. Mentira. Para de usar essa mentira de, ai, que eu sou muito sincero, por isso que eu sou grosso. Não, você é grosso, seu pecador. Não. Chame pecado de pecado, arrependa-se. E se você não consegue dar nome para os seus pecados hoje, se ajoelha no seu quarto e fala: Senhor, joga a luz sobre as minhas trevas. Me faz ver, Senhor, o que tem me afastado de ti. Me ajuda, Senhor, a dar nome para os meus pecados e renunciar de um por um e conscientemente não praticá-los mais. Aí sim você vai começar a viver o milagre do Senhor na sua vida. Isso é trazer o sobrenatural para dentro da sua casa. Isso é viver o Pentecostes que esse povo aqui viveu. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Ah, Senhor, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Nos apresentamos agora, Pai, diante de Ti, para dizer que te amamos e queremos te amar cada vez mais. Senhor, ilumina as nossas trevas. Nos faz ver, Senhor, o quão distante estamos de Ti. A Tua palavra diz que o meu pecado faz separação entre mim e o Senhor, mas não queremos mais estar neste lugar. Ó Senhor, nos faz dar nome aos nossos pecados. Temos chamado comportamentos de pecado, de doença, quando na verdade deveríamos reconhecer como pecado. Eu te peço, Senhor, nos dá discernimento e nos leva a confessar os nossos pecados e abandoná-los para a honra e glória do teu nome, Senhor. Queremos te amar, Pai, cada vez mais. Te pedimos, Senhor, ilumina as nossas trevas. Nos ajuda a dar nome para os nossos pecados e nos arrepender profundamente. Em nome de Jesus. Amém.